Irmãos, apesar de todo o avanço da medicina moderna, um dos grandes problemas de saúde hoje é a infecção hospitalar, não é? Uma coisa impressionante. No século XVIII, até o século XVIII, o índice de mortalidade nos hospitais da Europa era altíssimo. E lendo alguma coisa a esse respeito, eu descobri que os médicos chegavam no hospital de manhã e a primeira coisa que eles iam fazer é olhar os pacientes que tinham morrido. E depois de terminar essa tarefa muito importante, eles iam analisar ou verificar os pacientes que não tinham morrido, né? E eles mesmos transmitiam as doenças de uns dos mortos para os vivos. Não lavavam as mãos, as pessoas não tinham conhecimento, né? Então talvez fosse até mais perigoso você estar no hospital. Embora há muito tempo se tivesse a noção de que algumas doenças eram transmitidas por contágio, como a lepra, por exemplo, há muitos séculos que se sabe que a lepra se transmite por contágio, né? Mas a comprovação e a explicação do processo de contágio por bactérias somente seria efetuado por um cientista francês, Louis de Pasteur, né, no século XIX. Então, no meio do século XIX, na verdade, na segunda metade do século XIX, é que ele conseguiu demonstrar esse processo de contágio, né? E perceba, eu estou falando da era moderna, não é antigamente, a era moderna, 200, 300 anos atrás, já é considerada modernidade, né? Hoje o pessoal fala que a gente está na pós-modernidade, mas 200, 300 anos atrás já era a era moderna da Europa, né? Um continente desenvolvido. Agora, se você for na sua Bíblia, você vai ver que Deus mandou que qualquer israelita que tocasse num corpo de homem ou animal morto, ele estava impuro. E ele precisava passar por um processo de purificação que envolvia lavagem da pessoa com água e lavagem da roupa que a pessoa estivesse usando. Se morresse numa tenda, tinha que purificar a tenda. Se tivesse um pote aberto, você tinha que quebrar o pote, né? Isso, por exemplo, está no capítulo 19 de Números. Só que Números foi escrito há 3.400 anos. 3.400 anos atrás. E Deus deu várias orientações como essa para o povo de Israel, né? É muito interessante da gente ver isso na Bíblia. Por exemplo, em Levítico 17:13, a lei determina que quando uma pessoa fosse caçar para comer, não tinha açougue, né, gente? Então, quando a pessoa fosse caçar para comer, deveria pegar a caça. Os judeus era proibido de comer a carne com sangue, então tinha que fazer a sangria antes de poder cozinhar ou assar a carne, né? Então cortava geralmente o garrote do animal, de cabeça para baixo, você faz a sangria, como se faz com galinha, com porco normal. E a lei dá instrução para derramar o sangue na terra e depois cobrir o sangue com terra. Ora, se não se fizesse isso, o sangue atrairia moscas que poderiam transmitir doenças. Mas é óbvio que Deus não explicou isso para o povo de Israel, não é? Porque não se tinha esse conhecimento, as pessoas não sabiam disso. Então Deus falou assim: vocês são um povo santo, vocês vão fazer assim como eu estou falando. Outro exemplo, Deuteronômio 23, 12 e 13. Eu gosto muito desse texto. Ele é muito interessante. Ele diz que todo soldado de Israel, entre o seu equipamento de guerra, tinha que portar uma pazinha, uma pá, não é? E quando Israel saísse para a guerra, tinha que separar um lugar fora do acampamento para os soldados fazerem suas necessidades. E o soldado ia obrar, pegava a pazinha dele, ia lá nesse lugar, cavava, e a Bíblia diz assim, né, que era para ele colocar o excremento lá e ele cobrir com terra. Isso há 3.400 anos atrás.
Mas você sabe que até o século XIX, ou seja, cerca de 150 anos, 150 anos, a maioria das cidades da Europa era imunda, insalubre, mal cheirosa, porque as pessoas tinham o costume de jogar urina e fezes nas ruas e nos rios. Quando você lê relatos dessa época, Londres dizem que tinha um cheiro insuportável de você andar na rua, não é? Eu e Mônica moramos lá no Rio, a gente morou um tempo em Copacabana, e era uma coisa assim parecida, porque o pessoal vinha da Baixada passar, assim, eu acho que passava o final de semana ali, não é? E o pessoal fazia suas necessidades na rua. Insuportável andar pelas ruas de Copacabana. Mas as pessoas faziam isso na cidade da Europa, elas jogavam. Você está passando na rua, você arriscava de, né, receber um balde de alguma coisa ruim. Isso há 100, 150 anos, não é? Mas há 3.500 anos, Deus falou que o soldado israelita tinha que sair do acampamento para fazer suas necessidades e cobrir com terra. Agora, é óbvio que Deus também não explicou nada, pelo contrário, né? O Senhor falou assim, olha, lá em Deuteronômio 23:14, depois do texto que eu falei, o Senhor anda no meio de ti, para te livrar e para entregar os teus inimigos. Eu sou santo, e por isso o teu acampamento será santo também, para que eu não veja coisa impura em ti e me afaste de ti. Interessante, não? Lógico que Deus não estava explicando de contágio, de transmissão de doença, né, de procedimentos sanitários. As pessoas não tinham conhecimento científico para entender tudo isso. Então Deus simplesmente explicou assim: eu sou santo e vocês são o meu povo, então vocês têm que ser santos também, né? Então façam desse jeito e não façam daquele jeito, porque agora vocês são um povo santo para mim. Um último exemplo. Os egípcios antigos sofriam, a gente sabe disso, não é? Por literatura, que eles deixaram registrado, de hepatite e tétano. Havia epidemia de hepatite e tétano entre os egípcios. E essas doenças eram disseminadas provavelmente pela prática de tatuagem adotada pelos egípcios para homenagear os seus mortos. Então a pessoa morria, o egípcio ia lá e fazia uma tatuagem em homenagem à pessoa morta, não é? Hoje em dia tem problema de tatuagem, não é todo lugar que tem higiene, não é todo lugar, né, que você faz. Você imagina 3.000 anos. Então existia hepatite e tétano entre os egípcios por causa, provavelmente, dessa prática, né? Agora, olha o que Deus fala para Israel: pelos mortos não dareis golpes nas vossas carnes, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Que interessante, não? Muito interessante. Deus não explica por quê. Ele só diz assim: você não vai adotar as práticas desses povos, porque eu sou o teu Deus agora. Segundo alguns sanitaristas, e você pode pesquisar isso na internet, todas essas medidas que Deus deu ao povo de Israel na lei preveniam várias doenças encontradas entre os egípcios e outros povos pagãos que estavam em volta de Israel, né? Tais como a poliomielite, esquistossomose, hepatite e outras doenças também contagiosas. Isso tudo é muito interessante. E olha que ao final do livro de Deuteronômio, que é o último dos 5 livros da lei, do capítulo 28 e 29, Deus mandou que o povo tivesse cuidado de observar
toda a lei, não é? Olha, vocês tenham cuidado de observar tudo que eu falei, toda essa lei que eu estou dando para vocês. E o capítulo 28 e 29, então, Deus profere bênçãos e maldições que seguiriam a obediência, no capítulo 28, ou a desobediência, no capítulo 29 de Deuteronômio, respectivamente. E entre as maldições do capítulo 29, você vai encontrar lá, não por acaso, diversas doenças. Quer dizer, se você me desobedecer, vai vir doença sobre você. Mas Deus não explica nada. Ele só fala isso, ó, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você me desobedecer, essas maldições vão vir sobre você. Então, se o povo obedecesse às prescrições da lei, ficaria livre de muitas enfermidades que acometiam seus vizinhos pagãos. E Deus seria glorificado. Deus fala isso, ó, eles vão ver e o meu nome vai ser glorificado. E sabe, irmãos, no século XIV, por volta de 1300 e pouco, 1350 foi o ápice, uma peste varreu a Europa, a peste negra, que eles chamam, né? A peste negra, para vocês terem uma ideia, ela matou, ninguém sabe exatamente o número preciso, porque também não tinha serviço de saúde, assim, mas em torno de 100 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, a Europa e a parte da Ásia que fica ali perto. Estima-se que a população do planeta tenha reduzido de 450 milhões para cerca de 300 milhões por causa dessa peste. E conta a história, era um horror, ninguém sabia. Na verdade, essa doença era causada por um vírus transmitida pela pulga, né? Pela pulga que ficava nos ratos, que infestavam as cidades. Mas ninguém sabia por que aquilo era transmitido. E você lê teorias da época, é muito engraçado, porque as pessoas achavam que saíam humores do corpo, né? Fluidos assim do corpo, não sabiam por que transmitiu. Mas foi verificada uma coisa, a mortalidade entre judeus era baixíssima em comparação com o resto da população. Você sabe por quê? Porque os judeus seguiam as prescrições sanitárias que estão na lei de Moisés. Só que em vez de glorificar Deus, o pessoal começou a acusar os judeus que eles eram culpados daquela peste, né? Eles eram culpados porque eles não pegavam a peste. Então talvez eles fizessem alguma coisa, né? Alguma bruxaria, alguma coisa que ninguém sabia exatamente por quê. Então, quando a gente olha para a lei, nós podemos verificar aspectos sobrenaturais e aspectos naturais dessas bênçãos e maldições. Por exemplo, entre as maldições, no caso de desobediência, Deus falou que ia tirar Israel da sua terra, que ele estava dando, e espalhar Israel por todas as nações. Mas que se o povo se arrependesse, ele traria Israel de volta para a sua terra. E isso aconteceu. Parcialmente na época da invasão babilônica, mas aconteceu de fato no ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou muitos judeus cativos, mas não levou todos. Ficaram muitos judeus ali em Jerusalém e nas cidades do que hoje a gente chama de Israel. Mas no ano de 135 houve uma revolta de novo entre os judeus, liderada por um cara chamado Bar Kokhba, e aí a paciência dos romanos acabou com Israel, com os judeus. Eles foram lá, destruíram tudo e não deixaram um único judeu ali naquela terra para contar a história. Eles espalharam realmente, os judeus foram espalhados por tudo quanto é a nação do Império Romano, e essa profecia se cumpriu. E depois de quase 2000 anos, em 1948, há novamente a criação do novo Estado de Israel, e os judeus do mundo inteiro voltaram para a terra que Deus havia prometido. Então é lógico que essa maldição que veio sobre a nação de Israel é uma coisa sobrenatural, não tem uma explicação natural para isso, foi intervenção divina na história.
Não tem outra explicação. Não existe outro caso de um povo que fica 2000 anos sem terra e continua a existir como povo. O povo se assimila em outra nação e ele desaparece. Então, foi intervenção divina sobrenatural. Agora, existem outros aspectos que são naturais, não é? Deus na lei também mandou Israel parar de plantar. Israel podia plantar 6 anos, mas no 7º ano a terra tinha que descansar. Todo mundo tinha que descansar, né? O judeu descansava no 7º dia, mas a terra também tinha que descansar no 7º ano. E Deus, mais uma vez, não explica nada, né? Assim como Deus descansou no 7º dia, a terra tinha que descansar. Hoje, qualquer pessoa, agricultor sabe que ele tem que fazer um rodízio na plantação, porque se ele plantar todo ano, ele exaure a terra, todos os nutrientes da terra se esgotam e daqui a pouco aquela terra não dá mais nada. Então, geralmente, para não ficar um ano sem plantar, as pessoas dividem suas terras e fazem um rodízio. Esse ano eu não vou plantar nessa porção, ele planta nas outras. No próximo ano é outra porção. E assim, as pessoas fazem isso por conhecimento técnico, por conhecimento científico. Mas Deus falou isso para Israel. Nenhuma nação na terra fazia isso aqui. Isso há 3.400 anos atrás. É óbvio que a bênção nesse caso pode ser explicada de uma forma natural, porque Deus sabia que não se podia plantar na terra o tempo inteiro, que a terra ia parar de produzir. Mas Deus não falou, ele falou assim: se você me obedecer, uma das bênçãos, a terra vai dar muito fruto. Era uma das bênçãos do capítulo 28, né? Sem qualquer explicação. Você precisa me obedecer, se você me obedecer, mas tenha cuidado de guardar tudo que eu estou falando com você. Não podia desobedecer nada, tinha que fazer tudo, não é? Então, o que se pode concluir é que, independente de nós entendermos ou não a palavra de Deus, ou as razões por trás da palavra de Deus, sempre nós teremos as nossas vidas abençoadas pela sua obediência. Você pode entender ou pode não entender. Às vezes, quando a gente vai aconselhar uma pessoa que está magoada, e a gente fala para ela que ela tem que perdoar, ela não entende por que ela tem que perdoar, ela não tem vontade de perdoar. E ela está guardando aquela mágoa, aquele ressentimento no coração, aquela coisa ruim, e a vida dela começa a ficar ruim. Mas se você fala assim: olha, está aqui, Deus fala que tem que perdoar. Se a pessoa perdoar, ela pode não entender, ela pode... Há uma cura emocional que acontece na vida dela, porque a palavra de Deus manda fazer isso, não é? E o ponto que eu gostaria de destacar hoje é a murmuração. O povo de Deus, de Israel, foi severamente repreendido por Deus por causa da murmuração. Eu gostaria, antes de prosseguir, de passar um vídeo que nos chegou hoje. Talvez até você já tenha visto esse vídeo, porque sabe como é que é? Vai para o grupo, vai para todos, né? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Deus vai te abençoar, mas não é exatamente isso que eu queria. Bom dia, meus amigos, meus pacientes, a todos aqueles que escutam meus vídeos. Eu sou o Dr. Ulisses, médico titular hoje da medicina funcional integrada regenerativa, conhecida como medicina ortomolecular, medicina profilática. Eu tenho notado ultimamente que a maioria dos pacientes que me procuram no consultório apresentam um grau imenso de insatisfação com a vida e reclamam demais. Reclamam dos seus problemas, reclamam dos seus relacionamentos, reclamam da qualidade de vida, reclamam do salário que é baixo, reclamam de tudo em geral. Na realidade, a gente tem uma vida que ela é apenas uma parte transitória na nossa existência, né? A nossa existência é infinita. Quando você fica muito insatisfeito, quando você reclama muito, você ativa uma glândula no seu corpo, que é a glândula suprarrenal ou adrenal. E essa glândula é a glândula responsável pelo estresse. É uma glândula que ela libera 2 hormônios principais, cortisol e sulfato de dihidrotestosterona.
E quando você fica insatisfeito e reclama muito, esse hormônio cortisol é liberado em massa na sua circulação. A liberação do cortisol em massa na sua circulação, o aumento desses níveis de cortisol, ele faz uma lesão no endotélio, que é a camada de revestimento dos seus vasos. E o endotélio é responsável pela secreção de óxido nítrico. Você tendo a lesão do endotélio, você vai ter baixa de óxido nítrico. Então o excesso de cortisol vai causar em você hipertensão arterial e lesão vascular, levando a outros problemas mais graves para frente, como o AVC, o acidente vascular cerebral, como o infarto. Então, você reclamar e ter insatisfação da vida, você faz isso. O cortisol em excesso também faz você liberar no seu pâncreas mais insulina, aumentando a resistência à insulina. O excesso de insulina faz uma síndrome metabólica no seu corpo, que vai fazer com que você tenha obesidade, vai fazer com que você tenha morte de neurônios do seu cérebro, enfraquecendo a sua memória e levando também a diabetes. Para que reclamar tanto? Para que possuir tantas insatisfações? Quando você também fica insatisfeito, quando você reclama muito, baixa lá no seu hipotálamo serotonina e dopamina. Serotonina e dopamina faz com que você tenha aumento dos seus quadros de angústia, seus quadros de depressão. Isso vai levar a você a outros problemas mais graves no futuro, como a elevação de substâncias tóxicas, substâncias inflamatórias, e você pode ter mal de Parkinson, doença de Alzheimer. Então, viva sempre na plenitude, na alegria, pare de reclamar e viva. Tire as coisas que incomodam você na sua vida para você viver bem. E simplesmente deixe que o tempo realize as manifestações da sua vida. Por quê? Porque nossa vida, na realidade, é apenas uma transição, agora eu disse, e ela não nos pertence. Você não pede para nascer, nem escolhe a hora de partir. Deus está no comando de tudo. E se está no comando de tudo, para que você se preocupar? Para que você reclamar? Para que você ficar tão insatisfeito? Viva! Então, murmurar significa, se você for no dicionário, você vai ver queixar-se em voz baixa, né? Isso que é murmurar, né? Já viu? É o murmurador. O contrário da murmuração é o agradecimento. E quando esse agradecimento se refere a Deus, ele se chama ações de graça. Né? E ações de graça e agradecimento é o contrário da murmuração. Deus tirou o povo de Israel do Egito e em poucos meses o trouxe para a terra prometida a seus pais. Eles reclamaram por várias coisas durante esse tempo. Falta de ar, é água, eu quero comer, eu estou com saudade da cebola do Egito, esse deserto é ruim, né? Quando chegaram à terra, reclamaram porque tinha gigante na terra. A terra é boa, até que é boa, mas tem gigante. Por causa disso, Deus os fez vagar pelo deserto do Sinai 40 anos, até que toda aquela geração morresse. E eles reclamaram. Só então, depois que todo mundo morreu, Deus trouxe o povo para a terra novamente. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, os únicos que não reclamaram, entraram na terra da promessa. A Bíblia nos ensina que toda murmuração, em essência, é uma reclamação contra o próprio Deus. Né? Toda vez que nós reclamamos, nós estamos reclamando contra Deus. Isso fica muito claro nos livros, né? nos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés disse ao povo que não era contra ele que eles estavam murmurando, mas contra o próprio Senhor. Isso está lá em Êxodo 6:7. Diz assim: e amanhã vereis a glória do Senhor,
porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Porque na verdade eles reclamavam contra Moisés, murmuravam contra Moisés. Mas Deus falou assim: não é contra você, é contra mim. Eles rejeitaram, não foi a você, eles rejeitaram, foi a mim. Então a gente acha que a gente está reclamando do chefe, a gente acha que a gente está reclamando do vizinho, a gente acha que a gente está reclamando do filho, do marido, da esposa, mas na verdade a gente está reclamando de Deus. É de Deus que a gente está reclamando. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, quando um filho de Deus reclama, o que ele está fazendo de fato é se revoltar contra aquilo que Deus faz ou permite na vida dele, né? Então Deus é soberano. Cada detalhe da vida, cada evento nesse mundo está sob o controle absoluto de Deus. Não tem nada que foge do controle de Deus. Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Então, quando a gente reclama, a gente está reclamando do que Deus está fazendo, do que Ele está permitindo na nossa vida. Eu queria que a minha vida tivesse de um jeito, mas ela está de outro. Eu não queria que alguma coisa tivesse acontecido, mas aconteceu. Eu julgo que eu estou precisando de algo, mas eu não consigo obter, né? Algum problema está me impedindo de atingir aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu idealizei na minha vida, e eu fico com raiva. Eu começo a reclamar desse vizinho, desse chefe, desse salário, desse emprego, dessa mulher, desse homem, desse filho, desse não sei o que, e a gente reclama e reclama e reclama, né? E assim nós nos revoltamos contra Deus, ou por acharmos que Ele não cuida de nós, como os israelenses, ou porque não aceitamos os seus planos para a nossa vida, né? Essa semana, na nossa leitura bíblica, a gente viu que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas a gente não quer que o Espírito nos leve para o deserto, ainda mais para ser tentado. A gente quer outra coisa, né? Então a gente se revolta contra aquilo que Deus, os planos de Deus na nossa vida, aquilo que Ele permite, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele coloca diante de nós. Falando acerca dos israelitas no deserto, o apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10, que foi o texto que o pastor Valdemar abriu o culto, no verso 6. E essas coisas foram escritas como figura, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E no verso 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, o discípulo de Jesus, e é isso que nós somos, discípulos de Jesus, vive sua vida na esperança de ir para o céu, para estar para sempre com o Senhor. Ele não se apega às coisas dessa vida, porque sabe que aqui não é o nosso lar, nós somos como peregrinos em terra estranha. Mas como cristão, ou como cristãos, nós vivemos na segurança de que Deus cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Ah, você bateu o carro. Pois é, Deus permitiu que você batesse, né? Então, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ou te ensinar, ou te provar, ou tem propósito na vida do outro que bateu em você. Não sei, Ele quer te usar para abençoar aquela pessoa. Eu não sei, né? Mas tudo que acontece na nossa vida está debaixo de um propósito de Deus. Então, não reclame, não murmure jamais. Confia no Senhor de todo o teu entendimento e não te estribe no teu próprio entendimento. Não é assim que diz a palavra? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e refrigério ou remédio para os teus ossos. Estará em Provérbios 3:15. Então, irmão, já terminando, a cada dia, quando nós abrimos os olhos de manhã, que o nosso primeiro pensamento seja: obrigado, Senhor,
por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, né? Que nós comecemos o nosso dia louvando ao Senhor e que o seu louvor esteja nos nossos lábios durante todo o dia, cada dia da nossa vida. Porque Deus não se agrada da murmuração, da reclamação, do nosso mau humor com as coisas que acontecem. Isso se chama sacrifício de louvor. Louvar a Deus, mesmo naqueles momentos em que tudo não parece tão bem para nós. Amém? Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações pelo seu Espírito e nos ajude a ser aquele filho que Deus quer que nós sejamos, não é? Sempre louvando, com uma palavra de bênção sempre na nossa boca, de bênção, de louvor, de ações de graça. Está todo mundo mal, está todo mundo reclamando, e chega você ali e você é sal e luz onde o Senhor te colocar, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, seja onde for. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Lemos o apóstolo Paulo falando que as coisas que foram escritas sobre Israel foram escritas para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. E nós queremos aprender da tua palavra também, Senhor. Pai, vimos aqui o mal que faz ao nosso corpo reclamar e murmurar, Senhor. Isso nos adoece. Isso adoece o nosso corpo, mas isso também adoece a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a sermos adoradores, verdadeiros adoradores, aqueles que o Senhor procura, Pai. Que o Senhor coloque sempre uma palavra de louvor e de adoração nos nossos lábios. E que nós possamos ser sal e luz aonde o Senhor nos tem colocado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.